Sejam todos bem-vindos à nova temporada do Você Pode, e dessa vez na cozinha. E como vocês estão vendo, um cenário maravilhoso, e o nosso podcast acontece aqui, na Fazenda NB, do nosso querido amigo Bianon Andrade e da Nildes Alencar, a quem a gente já agradece por ceder esse espaço tão maravilhoso. E hoje, é claro, né, a gente vai começar essa conversa, essa temporada, onde o prato é feito no tempo da conversa e a conversa acontece sem pressa, sem arrodeio, com muita prosa boa. Temos aqui, né, uma família, como vocês veem, representando a Fazenda Maria Quitéria, que é o nosso patrocinador oficial do nosso podcast Você Pode. Pode se animar, viu, bem? Porque é você quem patrocina, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que aqui você pode puxar sua cadeira, porque a prosa vai ser boa. E hoje, a receita, que vem direto da fazenda, aqui tem suor, tem muito amor pelo que se faz e tem herança, né? E eu convido aqui a minha família, que vai estar presente nesse momento, e que nós teremos, no decorrer desse episódio, duas receitas simples, fáceis de fazer, mas que carrega a delícia do queijo coalho produzido na Fazenda Maria Quitéria. E nós temos aqui, né, a Clarissa, que vai desenvolver uma receita, a Flávia Diógenes, e aqui eu tenho o meu bem, o Zé Flávio, que é a pessoa que administra, que faz acontecer a Fazenda Maria Quitéria. Seja bem-vindo, pode fazer suas palavras, né? Pode dizer aqui da sua felicidade, bem, de estar aqui com a gente. Não, só tenho que agradecer o trabalho que vocês vão fazer para divulgar o produto. E vamos ver o que vai acontecer com a menina aí. Isso, garanto que vai acontecer coisas maravilhosas, viu, bem? Pode ter certeza. O podcast Você Pode é uma realização do Centro de Experimentações e Aprendizagem CEA, né, com o patrocínio da Fazenda Maria Quitéria, que está sempre presente com a gente. E que ela é muito mais do que alguém que produz leite, né?
a Fazenda Maria Quitéria também um espaço de valorização do saber do campo, do empreendedorismo rural e das histórias que nascem da terra, fortalecendo a cultura e a economia local. E aqui é uma conexão campo, cidade e, é claro, com as delícias do queijo da Fazenda Maria Quitéria. Clarissa, Cacá, diz pra gente aí o que é que você vai produzir. Eu estou vendo aqui na mesa queijo, banana, azeite, açúcar, canela, manteiga, né, que é claro, é a manteiga que também é produzida lá na Fazenda Maria Quitéria. Nós produzimos a manteiga de pote, que já fomos campeãs, certo? Primeiro lugar por esses concursos aí afora. E eu quero que você fale pra gente o que é que você vai preparar e fique à vontade. Porque enquanto isso, eu quero perguntar aqui, né, pro Zé Flávio, quem é esse Zé Flávio? Essa pessoa que, além do produtor da Fazenda Maria Quitéria, quem é essa pessoa fora da fazenda? Quem é ele? Sou um trabalhador. Procuro ser organizado e ter há muito tempo que eu produzo e procuro sempre ter qualidade no que faço. E essa qualidade, ela é refletida, né? A gente sabe que ela reflete lá onde o produto chega. E a gente sabe que o produto da Fazenda Maria Quitéria mantém uma tradição de qualidade mesmo. Mas me diga uma coisa, eu vou lhe chamar de bem, né? Você é meu bem mesmo. A fazenda nasceu a Fazenda Maria Quitéria, essa produção de queijo, ela nasceu de um sonho, de uma necessidade, ou é porque ela já vem de muito tempo? Como é que aconteceu? Como é que vocês entraram nesse? Porque eu conheço a história desde do seu pai, né, que vem, que produz, que tem raízes aqui em Nova Floresta, onde fica a Fazenda Maria Quitéria. Como é que nasceu esse negócio? Você lembra? Pode contar pra gente? Não, desde quando o pai era produtor de queijo, a gente vendia o queijo em Fortaleza e ia desde 1975, eles levavam o queijo para Fortaleza, aí a gente começou a levar o produto para Fortaleza e daí ficou vendendo queijo em Fortaleza e produzindo aqui na Maria Quitéria. Aí depois, em 86, eu assumi. Aí de lá para cá eu venho, no caso, fazendo o queijo Maria Quitéria. Mas me diz uma coisa, vamos voltar aqui para falar em queijo Maria Quitéria. Eu vi que você já colocou o que aqui? Pronto. A receita que eu vou fazer é cartola, o nome dessa receita. É uma receita que eu uso quando eu quero comer alguma coisa doce, mistura o doce com o salgado. Na verdade, cartola ela é muito colocada, né, como uma sobremesa, um doce. Mas eu gosto de comer com café. Tipo, no final da tarde, tomo um café e faço esse prato. E assim, é mais quando eu não quero mais comer tapioca, pão. Aí eu faço isso aqui, né, pra dar um diferencial. E eu como bastante isso aqui. O que é que eu faço? Eu sei que tem cartola por aí, né, outras receitas. Mas essa é uma adaptação que eu costumo fazer. Ela é de origem. Onde é que a gente vê mais a produção, o uso da cartola como um prato, assim, para ser servido? Ela surgiu, né? Eu dei uma pesquisada e ela surgiu ali em Pernambuco. Ela é um prato tipicamente nordestino, uma sobremesa nordestina. E ela surgiu no Brasil colonial, em Pernambuco, mas hoje eu acredito que deve estar, né, disseminado aí por várias cozinhas do Brasil. Então eu faço assim, coloco um pouquinho de manteiga, o queijo ralado e vou colocando a banana. Cortada em cubinhos. Em rodelas. Gente, ó, e assim, a Clarissa é tão perfeccionista que ela
corta, parece que tudo tem a mesma espessura, né? Bem fininho, né? Porque assim, tem pessoas que já fritam a banana antes. Eu não, eu gosto de colocar aqui na hora para pegar o sabor do queijo. Certo. E aí eu coloco aqui. Também tem receita que já mistura a canela e o açúcar. Eu prefiro colocar separado. Coloco aqui canela. Canela para dar um saborzinho, né? Delícia. É. E açúcar. Assim, açúcar é opcional. Quem tá de dieta Não pode. não precisa colocar, né? Porque vai ter o doce da banana. A banana vai soltar o sabor mais adocicado. Então não tem necessidade. Mas assim, como eu gosto, né, de uma coisa mais doce, eu prefiro. E aqui, pronto, já estamos terminando. É só virar, mexendo, né? Ela vai, o queijo Ela vai ter sempre, que ela sempre, é sempre fácil de virar. nem às vezes pode sempre, né? Nem acontecer de sempre. parecer que não dá certo. É, pode acontecer, gente. Aqui é ao vivo, então. Eu não me aprendo. É. Então, por isso que se quiser colocar uma quantidade maior de queijo, né? Não tem problema. Pode colocar aqui um pouquinho mais. Sim, mas enquanto você faz a sua receita, continua na sua receita, eu quero continuar aqui perguntando ao Zé Flávio. Quando foi que você disse assim, esse negócio vai dar certo? Depois que você assumiu a Fazenda Maria Quitéria. No caso, foi quando começou a o pessoal se adaptar às normas que precisava se adaptar. Eu procurei me adaptar, e quando eu consegui, no caso, ter uns clientes bons, e o pessoal começou a exigir que tivesse selos, que tivesse. Aí foi quando eu vi que eu poderia continuar a trabalhar. E me diz uma coisa, o que foi mais difícil para você no início? Para dizer assim, vamos tocar a Fazenda Maria Quitéria como uma empresa que produz queijo para atender o cliente. Vamos dizer assim, o cliente que exige sabor, qualidade, né? E que tenha esse lado bom, essa coisa de se gostar mesmo do queijo Maria Quitéria. Qual foi para você? O que foi mais difícil o momento? Quando foi? Não, sempre o queijo teve aceitação. Desde quando eu comecei a fabricar e produzir, sempre o queijo tem muita aceitação. Foi, no caso, conseguia regularizar o produto para poder pegar e conseguir vender no mercado, no Fortaleza. Aí quando tu diz assim, foi uma das coisas mais difíceis, foi legalizar o produto. E para isso, para legalizar, você batalhou por um selo, que foi o CIA, né? Certificação estadual. Com a ajuda do Sebrae, o pessoal da Embrapa, foi como conseguiu, no caso, a pegar aí com a regularização, conseguir vender nos locais que hoje tudo exige o CIA, né? Tu pode citar alguns locais onde o seu produto é vendido e que tem essa exigência lá em Fortaleza? Não, hoje todo mercado hoje exige o CIA, mas eu vendo na Romana, vendo no Frangolândia, vendo no Plaza, em todos esses locais. Na Rede Furgas, eu acho que tu vende também, né? Mas me diz uma coisa, bem. Você pegou essa Fazenda Maria Quitéria como sendo, vamos dizer assim, herança, já vem de longe, né? Teu pai já produzia. Mas quem foi que mais te incentivou para fazer da Maria Quitéria a empresa que ela é hoje, apesar das dificuldades enfrentadas?
Não, aí com certeza foi a Mônica, né? Foi a Mônica que esteve lá na fazenda e perguntou se eu queria me regularizar. Aí eu disse que era muito difícil e tudo. Ela pegou e perguntou se, com a ajuda dela e com a ajuda do pessoal dos. Eu não sei se na época ela trabalhava no Sebrae ou na Embrapa, se com a ajuda dela se corria atrás. Aí eu disse que podia correr, que a gente ia fazer. Aí foi quando, no caso, a gente começou. Você falou Mônica aí, é a Otília Mônica, que inclusive eu sempre gosto de estender os nossos agradecimentos para ela, mas sempre lembrar que ela disse, seu Zé Flávio, quando a gente chegou lá era tudo tão difícil, né? Realmente ela foi uma grande incentivadora. Mas uma das coisas também que a gente sabe que é difícil, porque produzir leite no Ceará não é fácil, né? Mas qual e quando você diz assim, não, eu produzo, você reflete e você traduz a própria resistência, né? Porque é resistir num cenário tão seco, tão difícil para produzir o leite, produzir com qualidade. E a gente sabe, né, que o queijo da Fazenda Maria Quitéria tem um diferencial muito grande, que é feito com o leite produzido na própria fazenda. Mas me diz assim, de todos os momentos, qual foi o mais desafiador para você? Eu acho que, em primeiro lugar, é essas secas que não deixam de ficar um pouco mais difícil. Tem a ajuda dos colaboradores, porque sem os colaboradores ninguém consegue fazer nada. A verdade é essa. Aí eu acho que o mais difícil foi legalizar. Eu acho que a gente fez a primeira vez sozinho, que no caso era o CIA, o 196. Aí agora a gente junto com o Sebrae, conseguimos renovar, que agora é o 765, para poder renovar também com muita dificuldade, mas conseguimos renovar. Com o Sebrae também tem a participação da Alimentec, né? É. Agora vamos voltar aqui para a receita da Clarissa. Diz aí, Cacá, como é? Essa é o resultado final. Olha só, ó. Ele já estava de olho, viu? Olha que maravilha. Ó, só para explicar, né? O queijo, e essa é uma característica do queijo coalho da Maria Quitéria, é que ele assado, ele não. Vocês viram que eu coloquei o queijo ralado. E mesmo assim ele tem a consistência para deixar o queijo uniforme, né? Então ele não é aquele queijo que derrete quando coloca na frigideira. Então é um queijo que rende, um queijo que fica com uma consistência maravilhosa. Então é bom para fazer, né? Um queijo assado na frigideira, um queijo até na airfry, ou um queijo no churrasco, na churrasqueira, que ele não é aquele queijo que derrete, se desmancha. Então, gente, aqui é a receita. Eu acho que vocês acompanharam. A dificuldade dela é na hora de virar. Tenso. É tenso. Então, assim, em casa, né? Quando eu estou em casa, eu erro. Ela se desfaz um pouco. Mas, assim, continua o sabor e ela acaba dando um jeitinho aqui. E ela fica do jeito certo. O importante é que é uma receita fácil, né? Que se eu consigo fazer, qualquer pessoa faz. Olha aí, ó. Certo? E é um lanche, é ali um momento para você, é um rápido, é um lanche fácil e que alimenta, né? Assim, te deixa satisfeito. Então fica como uma sugestão de uso do queijo Maria Quitéria com coisas simples, né? Banana, açúcar, canela e queijo. Então é isso. Vamos agora comer um pedacinho? Ixi, cadê a faca? Sem a faca. Cadê a faca grande? Quem vai fazer a honra, pai? Esse aqui vou dar o primeiro pedaço. O primeiro pedaço pro senhor. É só assim. Olha aqui, gente, o outro lado.
Pode fazer assim. Vamos passar por debaixo da mesa. Olha, gente. Olha, vamos aqui, ó. A gente tem que respeitar a idade aqui tá idosa. Não posso me abaixar, não, viu? Não. Só para mostrar para vocês como fica muito bom. Não. Que legal. Gente, Muito bom olha. mesmo. Tá vendo aí? Compensa mesmo, sabe? Você fazer receitas rápidas, práticas, né? Usando, é claro, você pode usar outros. Nós, Jaguaribe, nós somos da Fazenda Maria Quitéria, mas todo mundo sabe que Jaguaribe é conhecida como a terra do melhor queijo coalho. Antes era só do melhor e hoje nós somos a terra do melhor e maior queijo coalho do mundo. Então, assim, além, é claro, do queijo da Fazenda Maria Quitéria, nós temos outros produtores e que vamos ter a oportunidade de conhecer mais tarde. E eu quero dizer que esse momento é uma realização do Centro de Experimentações e Aprendizagem CEA, e, é claro, o nosso maior patrocinador é a Fazenda Maria Quitéria. Então, eu quero dizer a Clarissa, obrigada, filha, por essa receita maravilhosa. E agora eu quero apresentar, né, a receita da Flávia. A receita da Flávia, gente, pense aí numa pessoa que trouxe uma receita. Não, é muito difícil. Bem tranquila para fazer, tá? Qual é a sua receita, Flávia? A receita é uma para petiscar, né? Algo bem simples, bem prático, que eu gosto muito de fazer lá em casa, alguma coisa assim, quando é para servir para alguns amigos. Deixa eu mudar aqui. Então, assim, a gente geralmente eu corto em cubinhos o queijo, né? Ele fica bem bonitinho assim. Super simples, mas assim, ela quando mistura a gente coloca um tomate cereja, que eu gosto pra misturar. Aqui, olha, gente, ó, é claro, né? É claro, queijo coalho em cubinhos da Fazenda Maria Quitéria faz toda a diferença, né? Aí, assim, tem gente que gosta um pouco mais salgadinho, põe um pouco de sal. Eu geralmente não coloco, porque o sal, né, do queijo, ele já é bem, assim, o queijo ele nem é salgado, né, é um sal bem tranquilo. Então, aí a gente coloca aqui um pouquinho de azeite para fazer, né, a mistura e deixa descansando um pouquinho para poder passar o gosto de um pro outro. Aí é o tempo de você pegar uma cervejinha lá na geladeira, não é, Flávia? Pronto, aí aqui, ó, já tá pronto um petisco super prático, rápido. Pode fazer em formato de espetinho para servir na mesa. Aí tem gente assim que gosta de colocar. Tem amigos meus que já levaram essa receita para casa e eles começam a colocar orégano. Aí vai aumentando colocando mais especiarias, né? Já teve gente que colocou palmito. Então, assim, vai aumentando, vai fazendo no gosto. Mas a base é super simples, prática e muito gostosa. Todo mundo adora, porque assim, o queijo, ele é bem macio. Então, ele não fica aquela coisa macenta nem nada. É um queijo que você fica ali... né, junto com o tomate, já dá aquele gostinho adocicado desse tomate cereja. Então, assim, é muito gostoso. Todo mundo adora lá quando eu faço esse prato. Gente, fala sério. Receita rápida, fácil e de um resultado maravilhoso. Quem é que não vai tentar, né? Então, Flávia, muito obrigada. Eu quero que vocês continuem aí com a gente, mas eu queria falar só um pouquinho, gente, a questão da nossa certificação, tá? Né? Porque, por exemplo, quando você tem um produto, eu acho que nós estamos aqui falando sobre o queijo coalho, que tem uma aparência maravilhosa,
vocês estão vendo aqui, né? Tem uma aparência maravilhosa, mas além da aparência, nós temos que ter a qualidade e a certificação. E é graças a essa qualidade, a essa beleza, a essa apresentação, que a Fazenda Maria Quitéria nós já ganhamos vários prêmios por conta desse conjunto, do conjunto da obra. Então, nós já ficamos em primeiro lugar no Enel, né? Nós já ficamos em terceiro lugar em Enel, já ganhamos também no Enel, que aconteceu recentemente em Quixadá, nós ganhamos um prêmio com a nossa manteiga de pote. Ah, Helene, é manteiga de pote, não é manteiga de nata, não é a nata de pote. Nós também temos a nata de pote e fabricamos a manteiga de pote por encomendas, porque tem um segredo que eu carrego a 7 chaves, tá certo? Então, assim, nós já ganhamos muitos prêmios, certo? Nós temos aqui alguns. Os certificados nós não apresentamos aqui, mas nós temos aqui a amostra de algumas conquistas. Mas o que nós temos de melhor do queijo coalho é a qualidade. Tá? Por conta disso, nós temos a clientela fiel de quantos anos vem já? Tem 41 anos já que Já temos 41. Mas me diz uma coisa, com toda essa facilidade, dificuldade, algum dia você pensou em desistir? Não, eu nunca pensei em desistir, não. Tá difícil você produzir, mas pensar em desistir, não. Ainda bem, né? Porque a gente sabe que quando a gente desiste de um sonho, muita coisa pronto, olha aqui meu assistente. Francisco, vem cá, olha aqui. Esse é o herdeiro da Fazenda Maria Quitéria, é o nosso assistente hoje, que vem trazer aqui alguns certificados, né, que a gente já recebeu, que nós fomos contemplados por conta da qualidade, né, do nosso produto. Obrigada, viu, meu bem? Certo? Agora, bem, eu queria saber de uma coisa. Você acha que é difícil empreender em família? Não é fácil não, né? Não é fácil você empreender, principalmente hoje, da maneira que tá as coisas, mas a gente vai tentando, né? vai pelejando para ver se as coisas vão dando certo. É todo mundo junto te ajudando ou é a maioria só gastando mesmo? A maioria só gastando. Só gastando. A pessoa que mais dá trabalho é ele, que Pois é, mas que bom. Queria Que bom que você tem essa família aqui herdeira. linda e maravilhosa. Olha aí, todo mundo junto. E a gente sempre caminhando junto mesmo. Mas me diz uma coisa. Qual o que diferencia o seu produto dos demais? O que você acredita? Onde está o segredo? A matéria-prima, o leite de qualidade. Esse é o segredo do queijo Maria Quitéria. Porque você conhece, porque, gente, olha, eu só quero dizer uma coisa, eu digo muito que ele cuida melhor das vacas do que de mim. É mesmo. Isso aí você tem a certeza. Olha aí, gente. ainda confirma. Então, Eu não vou nem dizer os as meus- vacas, elas são muito bem minhas cuidadas. Alimentação, medicamento, né? Então, tudo isso é um diferencial. Porque você compra leite de quem você não conhece, você corre um risco, né? Mas a Fazenda Maria Quitéria tem a sua própria matéria-prima. E me diz uma coisa, o que foi que o campo te ensinou para a vida, para você levar para a vida toda? Esse trabalho que você gosta tanto, que você se dedica tanto, que você se identifica tanto. Qual é a maior lição que você tem? Ixi, Maria. Eu nem sei. É tanta coisa que o campo ensina, mas eu acho que principalmente respeitar a natureza, respeitar o meio ambiente. Eu acho que a partir daí é que você consegue produzir alguma coisa. Certeza. Olha aí, gente, ó. Recado não só para consumidor de queijo, não, viu? Recado para todo mundo, viu? Olha só. E se você
vamos dizer assim, se esse queijo tivesse uma história, né? Qual seria essa história? Ah, nasceu lá com o pai e a gente deu continuidade. Como seria essa história do queijo coalho da Fazenda Maria Quitéria? Na verdade, a gente foi estudar em 75, nesse tempo não existia dinheiro. Ou você levava alguma coisa para poder se manter em Fortaleza, ou então você não tinha como se manter. Aí, nesse tempo, se vendia os queijos, era nas feiras, nas calçadas. Aí o pai começou a mandar o queijo para Fortaleza e a gente, no meu caso, eu vendia lá nas mercearias ao redor lá de casa. Foi quando a gente começou foi em 75. Começamos quando eu fui morar em Fortaleza em 75, aí começou a levar o queijo para poder vender em Fortaleza. Difícil, né? E era com isso que se mantinha. Eu lembro, inclusive depois que a gente casou, eu lembro muito que meu sogro, o saudoso José Nogueira, ele embalava, né, aqueles queijos em caixas de papelão, né, muito bem amarradas. E no ônibus do Chico Moura, que vinha de Pereiro, e a gente tinha que esperar 2 horas da tarde lá no posto Irmão Campeiro para poder levar o queijo. Para vender. Mas bem, olha, como foi difícil a tua vida, né? No começo, de vender, de sustentar. Aí eu quero saber das meninas aqui, qual é a contribuição que vocês acham que a Fazenda Maria Quitéria trouxe para vocês de ensinamentos, de história de vida, de exemplos, o que é que vocês levam adiante? Assim, a Maria Quitéria, a gente acompanhou a minha infância, né? A nossa infância a gente passou na Maria Quitéria. E a gente viu toda a transição, né? Dali o queijo sendo feito de forma artesanal, né? Ali, com os equipamentos ainda de madeira, né? A prensa de madeira. Então a gente tinha muita... As forminhas, tudinho. Viu isso, né? E viu que hoje, né? Ela se modernizou, né? Hoje tem equipamentos modernos de conservação do leite, né? Em que todas as etapas de produção do queijo, desde da coleta do leite da vaca no curral até a produção final, né? O equipamento hoje né, o transporte é levado numa câmara fria. Então, tudo, né, é pensado para a qualidade do produto. Então, o pai está falando, né, da história do começo e a gente acompanhou até hoje e sabe a diferença do que foi investido, né, de conhecimento. Hoje, a Fazenda Maria Quitéria, meu pai é referência nessa área, né, na produção do queijo. Onde vai é respeitado, né, pela sua qualidade, pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua dedicação exaustiva, né, no trabalho. E hoje ele é referência no Sebrae, por exemplo. Ele vai... porque ele é tímido, né? Então acaba não expondo, né, esse tipo de coisa. Mas assim, a Fazenda Maria Quitéria hoje é usada como exemplo, como referência em outros, para outras pessoas, né? Usado pelo Sebrae, para outras fazendas seguirem o exemplo da Maria Quitéria. Então isso nos enche de orgulho. Meu pai é o maior orgulho, né? Vocês, na verdade, são os maiores orgulhos da nossa vida. É o exemplo que eu tomo, né, para tudo, né? Além de ser o nosso porto seguro, é a nossa grande referência, o nosso guia sempre. E somos muito felizes de ter vocês, né, sempre nos apoiando, sempre próximo de nós, nos orientando. Vocês sabem, vocês são os amores da nossa vida, com certeza. Com certeza. Né? Você, Flávia, o que você pode dizer na Fazenda Maria Quitéria?
da fazenda, assim, a minha primeira experiência com, né, uma das primeiras experiências com vendas, foi entregando e vendendo queijo, né? Sei lá, acho que eu tinha uns 19 anos, teve aquele acidente que, né, deram no joelho e, assim, foi a minha primeira conquista de comprar uma televisão com o dinheiro que eu vendia o queijo, né? Não por... Eu tinha... Minha diária, eu acho que era R$10 na época para poder vender, né, entregar os queijos. Mas eu pegava os queijos, como as peças, por unidade e saía vendendo de porta em porta, né? No prédio, com os amigos. Então, assim, eu acho que foi o contato, esse contato, esse desenvolver do vender, do empreender. Então, assim, eu lembro, eu comprei a televisão e um DVD na época. Era o tempo do DVD, né? Na época do DVD, então, assim, e à vista, comprei à vista, juntei, paguei ele à vista. Então, assim, foi a primeira conquista. Então, eu acredito que tem muito da gente ver, eu pelo menos, né, como empreendedora, empresária, eu vejo muito isso, de ter essa referência, de estar sempre buscando, procurando, inovando. É na fazenda, não tem o que inovar. Tem sim, a fazenda hoje ela tem todo o material, é todo inox, como a irmã está falando, já é todo. E não é só de agora, vem desde muito tempo essa mudança. E não perdeu a característica do queijo coalho, pelo contrário, né? O queijo coalho está com mais qualidade, com de um sabor inigualável. Onde o queijo coalho da Maria Quitéria vai, assim, ele é dito como do melhor quando é experimentado. Então, assim, eu acredito muito a minha referência, né? Essa minha experiência da fazenda, de vocês, de verem essa questão do não parar, de sentar, de não estar quieto, né? Sempre estar procurando, buscando, inovando e empreendendo e reinvestindo dentro da própria empresa, né? Que o dinheiro que entra, a gente usufrui reinvestindo dentro do negócio. Então eu vejo muito isso, o que eu levo para dentro lá do meu escritório, né? Então eu vejo muito isso do berço, né? Então, como vocês viram, né, a Fazenda Maria Quitéria não é só uma produtora de queijo, né? Ela tem uma história, ela tem uma dinâmica de empreendedorismo e todos são empreendedores, né? Eu trabalho com outras coisas também, a Clarissa também, a Flávia também. Então, isso não tira da gente o envolvimento com a nossa origem, que é a produção do queijo. Mas aí, assim, eu quero perguntar para você, Bia, qual é um sonho que você ainda tem para realizar na Fazenda Maria Quitéria? Existe algum outro sonho, além desse queijo de qualidade que você já produz? Não, eu acho que é continuar o trabalho, né? Não deve jamais relaxar, sempre com a ajuda do Sebrae, da Alana, e sempre procurando ser organizado, procurando fazer as coisas, porque sem eles, de certeza absoluta, sem os colaboradores e sem as meninas, a gente não consegue andar não, porque precisa da ajuda desse pessoal todinho. Todo mundo tem que andar de mãos dadas, né? E eu quero dizer aqui para vocês que a gente já está chegando no nosso final, né? Do nosso momento final. Eu quero agradecer e dizer para vocês, nossos ouvintes aí que vão se deliciar, com certeza, daqui para frente, vão procurar o nosso produto da Fazenda Maria Quitéria. Eu quero dizer o seguinte, que o queijo também é história, né? E Jaguaribe tem uma história de queijo muito importante, muito rica. É a nossa história, é a cultura de Jaguaribe, da nossa terra. E a gente viu aqui que empreender também
é honrar a própria história. E a gente vê aqui, né, a história do Zé Flávio, da Fazenda Maria Quitéria, que já vem de longe e que ele vem honrando essa história, respeitando o consumidor, levando o que há de melhor e buscando melhorar cada vez mais. E eu quero dizer muito obrigada, viu? Dizer que o Você Pode agora na cozinha é uma coisa que leva muito mais sabor, certo? E ele também pode, porque você pode em todo lugar. Na cozinha, na fazenda, até quem me dá um beijinho aqui, ó. Chapéu, tira o chapéu na castela. Olha, você pode, você também pode, em todo lugar. Quer produzir, quer empreender, acredite no seu sonho. E muito obrigada, meninas. Vocês, né, vocês são o nosso motivo de continuar e continuar sempre da melhor forma. Tá bom? Obrigada. Vocês continuem com a gente, porque aqui você pode.